Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Segundou! E hoje é dia de língua portuguesa. Vamos para mais um dia de estudos e mais uma semana aí que será bem movimentada, né? Nós teremos a nossa semana de simuladinhos divertidos através de jogos bem bacanas que a prof preparou para vocês, tá bom? Então vamos lá. Língua portuguesa. O que nós veremos hoje? Lá na página 66, a prof acompanha com vocês, já tem foco na escrita. Crônica. Agora é sua vez de escrever uma crônica sobre um fato do seu cotidiano. Os textos vão ser reunidos e compor o livro As Melhores Crônicas da Turma, tá? Deixa a prof pegar o marca-texto. Gente, ó, qual é a principal característica da crônica? Olha aqui, ó. Narrar fatos do cotidiano, do dia a dia, onde vocês expõem a opinião de vocês, né? Então, olha lá, escolha um tema de sua crônica que deve ser relacionado com alguma situação do seu cotidiano. Registre o tema escolhido. Qual é a sua intenção com essa crônica? Ou seja, qual é seu ponto de vista sobre o tema escolhido? Eu escolhi, vou citar um exemplo, tá, gente? Eu escolhi falar sobre futebol na minha crônica. Por quê? Porque eu gosto muito de futebol, acho que esporte tem tudo a ver comigo e agora nesse momento de pandemia acho legal falar sobre esporte. Estou dando um exemplo, tá? Do que vocês colocariam ali. Antes de escrever o texto, planeje-o. Estabeleça no quadro a seguir um roteiro com as principais ideias. Tá, eu vou falar sobre futebol. Então, vou escrever lá, futebol. Dentro desse tema, eu vou falar sobre os clássicos paranaenses. Disso eu vou falar sobre um jogo específico lá que eu me lembro que eu assisti, um Atletiba, final de campeonato do ano tal, entenderam? Então aqui vocês vão relacionar aqui, vão fazer o planejamento da crônica de vocês, tá bom? Então, ó, primeiro aqui, ó, primeiro é o tema, depois o porquê desse tema, terceiro, relacionar, fazer um planejamento da crônica, tá? Só um pouquinho, pessoal. Deixa a prof ficar um pouquinho maior aqui para vocês. Certo, gente? Até aqui? Então, vamos continuar. Próxima, página 67, né? 67, a gente vai falar sobre a produção. A prof aumentou demais aqui a telinha. Vamos diminuir. Aí. A gente vai falar sobre a produção. Agora da crônica de vocês, olha lá. Faça a primeira versão do texto. Sua crônica deve ter entre 15 e 20 linhas, ó. Então não vale perguntar no WhatsApp para a prof quantas linhas. Tá aqui, né? Eu vou saber que não leram direito as instruções. E será lida pelos colegas, será lida pela prof, tá bom? Então, ó, faça a primeira versão. Por quê? Porque você vai fazer como se fosse um rascunho. Depois você lê, vê o que precisa ser melhorado, tá? Então, olha lá, divida seu texto em parágrafos. Aqui são as orientações. Crie um título atrativo para o leitor. Use pronomes a fim de evitar repetições desnecessárias, tá? Seja claro ao expor seu ponto de vista sobre a situação cotidiana, tá bom? Quanto à linguagem, leve em conta que seu texto será lido por outros alunos da turma, tá? Então, assim, não é uma linguagem muito complexa, porque você está fazendo uma crônica, né, para uma criança da mesma faixa etária que a sua, tá? Para que essa criança possa ler. Então, a gente não vai ter uma linguagem muito complexa. E cuidar mesmo com as repetições dentro do texto, né? Por exemplo, ele fez o gol e depois ele pegou a bola e depois ele levou para o meio de campo, né? Então, assim, evitem as repetições. Número 5, releia sua crônica buscando melhorá-la, que foi o que a prof falou, né? Vocês não vão trocar de texto. Essa sugestão de alteração para melhorar o texto, vocês podem fazer com os pais de vocês em casa, tá? Então, dá para o pai ou para a mãe, para o irmão mais velho, para que eles leiam. E eles vão dizer, olha, precisa ser melhorado isso, isso e aquilo, tá bom? A
Avaliação. Verifique o texto que você produziu. Então, olha lá. A crônica apresenta um ponto de vista sobre uma situação cotidiana? Se apresenta? Então, coloca lá. É possível perceber as emoções do cronista sobre a situação, né, cotidiana em análise? Gente, isso é uma autoavaliação, vocês farão, tá? Mas claro que a prof também vai avaliar aqui as crônicas de vocês. O texto está dividido em parágrafos? Há um título? Foi verificada a grafia das palavras? A forma como escreveu está correta, né? Isso aqui também você pode usar como orientações, né? Eu coloquei o título, bem lembrado, né? Verifiquei aqui a grafia das palavras, a forma como escrevi, tá bom? Feitos os ajustes, escreva a versão final do seu texto numa folha avulsa. No verso, faça a ilustração, desenho para essa crônica. Sob a supervisão do professor, a turma vai reunir todos os textos e montar o livro Crônicas, tá bom? Em seguida, cria a capa e contracapa. Isso será feito depois. A prof vai receber, vai fazer a leitura, tá bom? E depois a prof vai montar o livro de crônicas, ok? Vamos continuar. Página 68. Vamos trabalhar conjunção novamente, só que dessa vez condição. Relê este outro trecho da crônica Peladas. Se está no Maracanã, numa decisão de título, ela rola e quiçá com ar dramático, mantendo sempre a mesma pose adulta, esteja nos pés de Gerson ou nas mãos de um gandula. Qual é a condição para a bola rolar com pose adulta? Deixa eu colocar aqui na mesma página, que é para eu explicar a crônica e não mudou aqui, né? Qual é a condição para a bola rolar com pose adulta, né? Qual é a condição? Se está onde para ela poder rolar com pose adulta, né? Ó, já dei a dica. Que palavra deixa evidente essa condição? É a palavra se, é a palavra está ou é a palavra Maracanã? Letra C. Escolha uma das condições ou locução conjuntiva para substituir sem alterar o sentido a palavra que você identificou e reescreva o trecho no caderno. Vamos supor que você tenha identificado se. Você vai utilizar ou a conjunção, porque, ou caso, ou a locução conjuntiva, que são duas palavras daí, né? Para que, e vai substituir lá no texto, tá? Na palavra se. Vai substituir e vai reescrever esse trecho no caderno. Lembra, gente, não pode alterar o sentido da frase, do texto, tá bom? As conjunções e locuções conjuntivas que estabelecem uma relação de condição são chamadas de conjunções ou locuções conjuntivas condicionais. Elas estabelecem aí uma relação de condição. Então, são conjunções condicionais ou locuções conjuntivas condicionais. Por exemplo, se fizer uma boa refeição, ficará melhor. Ó, ideia de condição, quer dizer, tem uma condição para você ficar melhor, se você fizer uma boa refeição, tá? É esse o sentido ali. Número 2, escreva uma frase acrescentando uma conjunção ou locução conjuntiva para unir a condição ao fato, tá? A condição é essa aqui, ó, ter pensamento positivo. O fato, tudo dar certo. Então, vocês vão escrever uma frase com esses dois trechos aqui, tá? Juntando aí, vocês têm que acrescentar uma conjunção ou uma locução conjuntiva condicional, né? Para unir, que una a condição ao fato, tá bom? Também não é difícil não, gente. Página 69, vamos lá. Recorta os quadros da página 3 do material de apoio e colhe-os no quadro de conjunções da página 1. Então, eu vou lá com vocês. Olha o Bono latindo lá fora. Quer participar da aula, como sempre. Então, eu vou aqui com vocês, ó. Eu vou mostrar aqui, ó. Recorte os quadros da página 3 do material de apoio. É esse aqui, ó. Conjunções e locuções conjuntivas e exemplos. Esses quadros aqui, ó, que vocês vão ter que recortar, tá bom? E vão colar no quadro de conjunções da página 1. Essa aqui, ó. Monte o quadro a seguir. Depois consulte-o sempre que precisar. Aqui, ó.
tá? Então, aqui tem tipos de conjunção, né? Se adição, por exemplo, aditiva, conjunções e locuções conjuntivas. Vão verificar lá na página qual se encaixa aqui e o exemplo também. Aí vão colando, tá bom? Esse aqui vai ser um guia para que vocês utilizem para as próximas atividades sobre locuções, conjuntivas, conjunções, tá bom? Continuando lá então, gente. Número 2. Junte as duas frases usando uma conjunção conforme a indicação entre parênteses. Consulte o quadro do material de apoio sempre que necessário. Como a prof falou, ele vai ser um guia de consulta para vocês, tá? O pescador gostou de um barco. O pescador comprou o barco à prestação. Ideia de adição. Vou dar o exemplo da primeira, tá? O que eu posso usar como ideia de adição? E, né? Então, ficaria: o pescador gostou de um barco. E o pescador comprou o barco à prestação, tá bom? Eu fiz uma frase com a ideia de adição. Aí, assim por diante, ó, na letra B, ideia de oposição, vocês vão ter que usar, né? E na letra C também, a ideia de oposição. Letra D, de condição. Letra E, de tempo. E letra F, de condição. Todos esses a gente já usou, tá? Então, tanto para montar o quadro do material de apoio, quanto para fazer os exercícios, utilizem o livro didático, porque todas as explicações estão nele, porque todos esses exercícios, a prof já se aprofundou nos conteúdos com vocês, tá bom? A gente já trabalhou todos eles. Continuando lá na página 70, ó, tem G, ideia de oposição, H, ideia de soma, e ideia de soma, tá bom? E J aqui, ó, ideia de tempo, beleza? Página 70, né? Exercício número 3. Assinale as frases em que a condição destacada estabelece uma relação de condição. Ó, eu paro de gritar se pegar a bola. Não ganhei o prêmio, contudo estou feliz. Os jogadores ganharão as camisas desde que caso um gomo da bola seja cortado, contanto que eu ganhe o jogo. O Maracanã está lotado, mas a torcida, ele pegou a bola e foi chamar o pessoal. Então, assim, ó, essas são as palavras, as conjunções que são destacadas nas frases. Vocês vão marcar com X as frases em que a conjunção estabelece uma relação de condição, que é a que a gente está trabalhando nessa aula, tá bom? Por exemplo, eu paro de gritar se pegar a bola. Essa aqui é uma já, ó, que a gente pode marcar X. Por quê? Porque o parar de gritar está condicionado a pegar a bola. Se pegar a bola, eu paro de gritar. É uma condição, tá bom? Então, é bem facinho. Condição, olha, eu acredito aí que seja uma das mais fáceis. Junto com a adição, né? A de adição também é bem facinho. Próximo, página 71. Complete as frases com as conjunções seguintes. Então, a mesma coisa, gente, tá? Quando vocês completarem as frases, leiam as frases para ver se faz sentido a conjunção que você utilizou, tá bom? E depois, aqui, ó, na alternativa, qual é a alternativa que a conjunção estabelece uma relação de oposição? É A, B ou C, e assim por diante, tá? Tem que colocar. Número 5, complete a frase inserindo conjunções que estabeleçam a relação de sentido indicada nos quadros. Ó, vocês vão completar a frase. Conversou com os amigos. Essa é da página 71. Conversou com os amigos. Uma frase aí, completar a frase com uma conjunção soma. Conversou com os amigos. E também foi ao parque, tá? É uma ideia que a prof falou, aleatória aqui agora, tá? Mas é só como exemplo. De oposição também e de tempo, com o mesmo início de frase, tá? Vocês vão completar. Número 6, escreva uma frase acrescentando uma conjunção ou locução conjuntiva para unir a condição ao fato. Mesma coisa, ó. Querer conversar é a condição. O fato é ligar para mim. Tem que usar uma locução conjuntiva ou uma conjunção que una a condição ao fato e transforme numa frase só. Tá bom?
Vamos lá. Gente, esse era o último exercício, tá? Na página 72, a página 72 traz um resuminho, na verdade, do que a gente aprendeu aí nesse capítulo, tá? Agora eu sei, então, crônica, olha aqui, gente, aqui já está exposto também, é um texto que o cronista expõe um ponto de vista sobre situações do cotidiano. Pode ser argumentativo, quando há defesa, né, dessa forma de olhar o mundo. Há vários tipos de crônicas. Algumas são narrativas, só narram, né, só contam uma história. Outras são mais reflexivas, que discutem aquelas ideias. No modo indicativo, os tempos pretérito, perfeito e imperfeito referem-se a fatos no passado. O pretérito perfeito indica que a ação foi concluída, acabada, e o imperfeito indica que está inacabada. Esse aqui é um resuminho, tá, gente? Olha lá. Exemplo, os meninos visitaram seus avós no feriado. Pretérito perfeito do indicativo. Eles já visitaram, acabou. Os meninos visitavam seus avós sempre aos domingos. Pretérito imperfeito do indicativo. Por quê? Porque é uma situação que se repete, não finaliza ali, né? Os meninos visitavam seus avós. Tá? Há conjunções e locuções conjuntivas que estabelecem as seguintes relações de sentido, ó. Tempo e condição. Quando leio livros eu me divirto, ó. Conjunção de tempo, né? Quando. Se eu lesse livros eu me divertiria. Conjunção de condição, né? Se eu lesse eu ia me divertir, tá bom? Então, pessoal, por hoje é só, tá? Vou falar um pouquinho em relação aos simuladinhos de jogos. É importantíssimo que todos vocês participem do nosso ao vivo essa semana. Professora, não teremos aula tecnológica essa semana? Teremos aula tecnológica também, tá? A prof vai passando os detalhes para vocês aí durante a semana. Mas todos devem participar da nossa semana de jogos, tá? Jogos de revisão dos conteúdos das 5 disciplinas: língua portuguesa, matemática, ciência, geografia e história, tá bom? Então, aguardo todos vocês. Um beijo. Fiquem com Deus e até a aula de amanhã do Terçou. Matemática, tá bom? E